Olá pessoal, estou aqui novamente para comentar dessa vez uma publicação que eu já venho prometendo há um bom tempo, que é um artigo que eu publiquei com minha amiga Camila Mendonça, um artigo sobre o meme do pica-pau, descendo as cataratas, aquele meme que tem um barril descendo uma cachoeira e um tanto de turista com capa de chuva amarela, assim, ovacionando a queda, de alguém que naquele barril as pessoas colocavam várias figuras, Já entrou a Dilma, o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o time de futebol, Cada vez alguém mexe e coloca ali alguém. Na época a gente escreveu o artigo, estava circulando muito esse meme com aquele bolsonarista, que tentou impedir a circulação dos caminhões nas estradas, o pessoal no ato antidemocrático, questionando a vitória do Lula. Teve um bolsonarista que sobe num caminhão para tentar impedir o tráfego do caminhão, e ele é levado, o caminhão passeia com ele algum tempo, com ele ali colado na frente do caminhão. E na época que a gente escreveu esse artigo, tinha muitos memes com ele, ele caindo, ele, ou na época também, tinha sido a derrota do Bolsonaro nas eleições, então também o Bolsonaro, mas já teve esse mesmo meme, com outras figuras políticas também, como eu disse, Sérgio Moro, Dilma Rousseff, de quando alguém cai, alguém vai lá, mexe na internet, coloca lá a figura do barril caindo a cachoeira, E aí nós pegamos esse meme e fizemos uma análise dele, psicanalítica, tentando entender as relações que o meme como um todo, mas principalmente esse meme, no singular, teria ali com o inconsciente, E nós publicamos nessa revista, Círculo de Giz, que carrega aí no seu título a expressão retirada da peça do Bertolt Brecht, o Círculo de Giz Caucasiano, em que uma disputa, ela termina de forma muito semelhante ao que acontece lá na Bíblia, com Salomão, duas mães estão reivindicando ser mães de um bebê, e quem é a mãe verdadeira. Salomão diz que vai partir a criança no meio, para dar uma metade para cada uma, e a primeira que diz não, eu prefiro que ele continue vivo, mas mesmo que eu não esteja perto de mim, mas eu prefiro que ele continue vivo. Salomão diz essa, então é a verdadeira mãe. E a peça do Brecht fala mais ou menos isso, eles constroem um círculo e as duas mães vão disputar a criança, quem puxar a criança primeiro para o seu lado levaria, seria reconhecida como mãe da criança, e a primeira mãe que diz, olha, não, prefiro perder a guarda dessa criança, o juiz lá em questão acaba concedendo a ela esse direito da maternidade dessa criança, Mas enfim, só para contextualizar aí o nome da revista, o Círculo de Giz, que fala sobre artes e humanidades, revista multidisciplinar de artes e humanidades. É uma revista de Belo Horizonte, pessoas muito talentosas, uma revista com muito cuidado. Vocês veem, trabalha muito com arte, então foto, pintura, em cores, elas são colocadas aqui, as pinturas, as imagens, Revista muito interessante que nós publicamos aí no número 5 dessa revista. Ficamos muito felizes com essa publicação, esse artigo, analisando o meme do pica-pau. Qual que foi a nossa intenção? Nossa intenção era pegar um meme, poderia ser qualquer um, mas esse estava circulando muito na época, Pegar um meme e tentar entender qual que é a força do meme, a dinâmica, a técnica, de uma maneira muito semelhante ao que fez Freud com os xistes, Os xistes, xiste é uma palavra que a gente usa, para traduzir aí do alemão, der Witz, Der Witz é uma sacada, uma tirada, um dito espirituoso, ou um xiste, são várias traduções, que é essa sacada assim, breve da linguagem ali, com uma provocação que nos faz rir, nos desaloja, assim, de certa maneira, de uma lógica, que a gente espera que vai acontecer
ali, e aí isso nos provoca uma certa suspensão assim, da razão, um certo riso, né? O exemplo clássico, né, que o Freud abre a obra dele, analisando aí, é do Heine, né? No livro Banho de Luca, que ele vai falar de um agente de loteria que foi tratado pelo barão de Rothschild, eu acho, se não me engano, pelo barão de forma familionariamente, né? Ou seja, de forma familiar, mas ao mesmo tempo milionariamente, né? Ou seja, como o barão tratava os amigos ricos dele. Mas ao invés de dizer que o barão tratou esse agente de loteria como tratava seus amigos ricos, né? Ele inventa essa palavra, né? Foi essa tradução que chegou pra gente aí, né? Muito interessante, né? Familionariamente, ele trata aquela pessoa familionariamente, né? Ou seja, de uma maneira familiar, mas ao mesmo tempo de uma maneira familiar para os ricos, né? Ele trata o agente como se fosse um amigo rico dele, né? Mas vocês percebem que ao dizer isso, ao condensar essa palavra, isso dá uma força maior para essa comunicação, isso acaba nascendo ali um xiste, né? Uma tirada, uma sacada assim de linguagem, né? Espirituosa, interessante, né? Que empresta tanto humor quanto força para essa mensagem, né? Então, o que o Freud fez no livro dele para analisar o xiste? Ele queria entender quais são as técnicas, quais são os objetivos, né? Como que um xiste é formado, né? Qual a relação que ele tem com o inconsciente, que é inclusive o título, né, do livro dele, os xistes e suas relações com o inconsciente. Então, o que ele fez? Ele pegou, um por um, pegou vários xistes e analisou esses xistes um por um. Né? Analisou, então esse aqui usa qual técnica, esse usa essa outra, esse aqui faz isso, faz aquilo, o que coincide, e tentou retirar disso uma inspiração, assim, uma certa teoria sobre os xistes em geral. Nós fizemos algo semelhante em termos de metodologia, né? Mas fizemos essa primeira parte de pegar um meme e analisar esse meme. Então nós escolhemos o meme do Pica-Pau, né? E pegamos esse meme então e fizemos assim uma análise. Por que esse meme comunica tão bem uma mensagem? Por que esse meme é tão popular? Tentamos entender isso, né? Para daí a gente poder, isso não quer dizer que vai servir para todos os memes, nem que a gente construiu aqui num artigo uma teoria sobre os memes, uma teoria psicanalítica sobre os memes, não é isso, mas de toda maneira isso pode ajudar a gente, partir desse singular, né, que é mais ou menos a técnica da psicanálise vai muito nessa direção, né, ao invés de ir do universal para o singular, né, ir ali do singular para depois a gente pensar como que isso pode nos ajudar a entender o universal. Então, partindo aí do meme do Pica-Pau, a gente poder visualizar a função de um meme, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, né? Nós abrimos o artigo situando aí o que é um meme, né? A palavra meme é uma palavra que entra no vocabulário aí da cultura, né? Um neologismo, né? Que entra aí no Gênio Egoísta, né? Um livro do Richard Dawkins, de 1976. E é um livro de biologia, fala da questão genética, né? Da força do gene ali, né? Tentar se replicar, repetir, né? Sobreviver, fazer descendentes, né? E como que isso está aí na natureza, na biologia, na evolução, né? E um capítulo do livro, né? Mais para o final ali, o Dawkins ele diz assim que assim como existe o gene, né, que seria essa unidade assim mínima quase ali, né, da evolução, que replica, né, as informações, nós teríamos também uma espécie de gene, entre aspas, né, na cultura, que também replica modos de vida, né? Então a gente tem a arte, teatro, né? Cultura como um todo, né? Memórias, lendas, histórias, que vão de certa maneira assim, replicando um modo, né? De vida, né? De organização, de costume, né? A própria moda, né? E ele tenta então um nome para isso, né? Ele tenta pensar um nome. Então o primeiro nome que ocorre para ele é mimeme, né? Que seria aí algo que
traz aí uma raiz grega de mimes, né, de imitação. Então ele diz assim, ó, teria uma mimeme, né, uma coisa que se repete na cultura e, de certa maneira, sobrevivendo, né, na cultura, ali uma informação, uma imagem, um estilo, né? E aí ele acha esse nome não fica muito bem sonoramente e ele acaba simplificando esse nome para meme, né? Ele diz assim, olha, espero que meus amigos helenistas me perdoem se eu abreviar mimeme, né, que era a raiz grega, né, para meme. Se servir como consolo, pode-se alternativamente pensar que a palavra está relacionada com memória, ou a palavra francesa meme, que é o mesmo, né? Então teria o mesmo ali que repete. Então ele cria esse neologismo aí, meme, para falar assim de algo semelhante ao gene, que replica informações genéticas, teria um meme que replica informações culturais da sociedade, da memória ali de um povo, né? E aí, anos mais tarde, quer ver quando? No fim da década de 90, alguém cria na internet um site, né, chamado Memepool, né, que seria assim, como se fosse uma piscina de memes, né, piscina desse material, né, desse recorte cultural, vamos dizer assim, que o Dawkins está dizendo ali, né, na internet. Então ele faz uma página que coloca vários links ali do que está bombando assim na internet naquele momento. E aos poucos a coisa vai se viralizando até a gente ter essa característica mais específica do meme de internet, né? Vou chamar assim, né? Meme de internet para diferenciar do meme cultural que está para além da internet aí, que foi proposto pelo Richard Dawkins, tá? Então o meme de internet ele surge nesse contexto, né, do site Memepool, né? E ele contempla assim, algumas características específicas que dentro da internet, né, permitem que esse tipo de linguagem, né, tem uma dissertação que a gente leu para escrever esse artigo muito interessante, da Natália Botelho Horta, né, que chama O Meme como Linguagem da Internet, uma perspectiva semiótica, né? Então ela propõe de fato o meme como um tipo de linguagem, né? Uma linguagem forte, assim. Então ela é como se fosse quase uma língua, né? Não é exatamente um idioma, mas um tipo de linguagem ali específica que é estudada, né? A gente viu vários artigos, essa era uma dissertação de mestrado, mais tese de doutorado, né? Estudando, tentando entender esse fenômeno cultural que é o meme de internet, né? Então essa linguagem, né? Isso virou uma certa linguagem que, segundo um artigo que a gente leu, do Fernando Fontanella, o que é o meme na internet, proposta para uma problemática da memesfera, né? Ele define de uma maneira muito interessante, né, o meme com duas características principais. Uma é a repetição, ou seja, o meme repete um modelo formal básico, por exemplo isso, o barril caindo da catarata, né? Isso está lá repetido sempre, então tem um modelo formal básico. Essa repetição, ela é interligada a uma paródia, então o meme seria uma forma específica de internet, muitas vezes, né, ou com imagem ou com vídeos curtos, né, em que você teria a repetição de um modelo formal básico e uma paródia em cima desse modelo. Então, por exemplo, você coloca ali, caindo do barril, um time de futebol, foi para a Série B, né? Aí você coloca lá o time caindo do barril, né? Ou você coloca a foto de um político que não foi eleito, ou que foi preso, né? Aconteceu alguma coisa com aquele político, foi difamado, né? Então você coloca ali mostrando que ele caiu também, né? Então, de alguma maneira, isso o meme ele acaba se condensando nessas duas características, né? Repetição e paródia, tá? E aí existem alguns outros elementos que estão presentes no meme aí, mas não como uma característica muito obrigatória, mas que são comuns, que o Fernando Fontanella coloca
cita aí pra gente: o excesso, o exagero, o absurdo e o humor. Esse último nos interessa muito porque nós partimos, né, da nossa ideia aqui do artigo, parte sempre dessa comparação do meme com o xiste, né, e inclusive o método de estudo que o Freud fez lá em 1905, né, salvo engano. Então, o meme de internet, ele não precisa ter humor, tá? Mas é muito comum que tenha, né? Mas qualquer coisa que siga esse padrão de replicar um modelo formal básico, em que as pessoas, os internautas, vamos dizer assim, interagem com esse modelo formal básico, colocando a sua linguagem, a sua interpretação, na verdade a sua mensagem, né, dentro desse modelo de linguagem, coloca a sua mensagem, as suas palavras ali, né, a sua modificação daquele modelo formal básico, né, isso a gente chama de meme de internet, podendo ter humor ou não, mas é comum que tenha, né? Então é interessante, o meme do Pica-Pau parece, na maioria das vezes, carregar, né, o próprio desenho do Pica-Pau, um desenho cheio de humor, então carregar essa pegada assim, humorística, né? Então, nesse sentido, o meme já teria uma primeira semelhança com o xiste, né? Embora, como eu disse, não seja uma característica fundamental do meme, mas dentre os memes de internet, o número de memes que são memes de humor talvez seja a maior parte, né? Então é interessante, seria um meme quase uma forma de xiste também, né? A gente poderia usar teorias do xiste, por exemplo, para compreender o meme? Essa é uma pergunta que a gente faz aqui. Outra semelhança entre o meme e o xiste, né, é a capacidade de viralizar. O Freud diz isso, né, sobre o xiste, é muito interessante. O Freud diz assim: um novo xiste age quase como um acontecimento de interesse universal, passa de uma a outra pessoa como se for a notícia da vitória mais recente. Mesmo os homens eminentes que acreditam valer a pena contar a história de suas origens, das cidades e países que visitaram, das pessoas importantes com quem conviveram, não se envergonham de inserir em sua autobiografia o relato de algum excelente xiste que acaso ouviram, né? Então o xiste dá uma vontade de contar. Quando a gente ouve um xiste, né, a gente fica querendo replicar, né? E o meme também. O meme tem essa capacidade, né, de, na internet a gente chama assim de viralizar, né? E isso faz, inclusive, decide a força do meme, né? Quanto ele é capaz de viralizar ali, né? E além disso, a brevidade. O Freud defende sempre lá que o xiste, ele tem essa característica, né, da brevidade ser a alma do xiste, né? O xiste é uma coisa que é assim rápida, que é aquele pensamento assim espirituoso, né? E o meme também tem esse recorte assim mais curto, né? Mas enfim, só trazendo algumas características, né, do meme de xiste para vocês entenderem depois como que a gente vai costurar isso para compreender o meme, né? O nosso objeto aqui de estudo é o meme. E aí nós pegamos então o meme do Pica-Pau descendo no barril, né? Na verdade é um barril caindo das cataratas, né? Mas para a gente compreender a força desse meme, acho que é interessante a gente compreender também, mesmo que rapidamente aí, o enredo de onde ele foi tirado, né? Porque vários memes acontece isso, né? Ele é retirado de um contexto específico, aquele contexto muitas vezes é esquecido, às vezes uma cena de um filme, alguma cena da televisão, alguma coisa que até aconteceu mesmo na internet, né? Aquilo é praticamente esquecido e fica ali uma vaga memória do que mais ou menos aconteceu ali, ou a própria cena, né, já indica mais ou menos o que aconteceu na cena original, vamos dizer, e aí as pessoas vão intervindo em cima desse modelo básico, né? Mas eu acho que é interessante, mesmo que isso fique um pouco esquecido, né? É interessante a gente recuperar, para a gente compreender a força de um meme, a gente recuperar a cena da qual ele foi retirado, né? Esse meme ele foi retirado de um episódio do Pica-Pau de 1956, um episódio que foi traduzido no Brasil por Vamos às Cataratas, em inglês é Niagara Falls, né? Então ele conta a história, né? Ali tem um Pica-Pau chegando para passear no Parque das Cataratas do Niágara, e aí ele encontra um casal, ele encontra um guarda que diz que
As cataratas inspiram coisas assim muito diversas, né? Desde casais românticos que inspiram o amor deles, até descer a catarata num barril, né? Algo totalmente inusitado, mas que de fato aconteceu, né? A gente pesquisando vimos que em 1901, Anne Edson Taylor escreveu até um livro sobre isso, né? Ela pegou um barril e desceu as cataratas, depois outras pessoas fizeram isso também e sobreviveu a essa descida, né? E o guarda diz assim que até isso já ocorreu ali no parque, mas que depois que ele virou guarda, jamais isso aconteceu, né? Então ele se gaba disso, e aí isso faz nascer no Pica-Pau a ideia. É muito interessante isso já para a gente que é da psicanálise, né? Entender assim, o quanto que a proibição, né? A lei, ela provoca o desejo, né? Ou seja, o Pica-Pau não estava sequer pensando em descer as cataratas do Niágara num barril, né? Mas na hora que vem a lei, surge a transgressão, né? Primeiro porque, como disse o Freud, no inconsciente não existe negação, né? Se a gente nega alguma coisa, não vou descer o barril, as cataratas no barril. Isso já está registrado ali no inconsciente, né? Então a imagem já surgiu ali, né? Mesma coisa se você virar para alguém e disser assim, não pense num Fusca laranja, né? A pessoa vai acabar pensando no Fusca laranja, nem que seja para recusar depois, né? Mas o inconsciente funciona mais ou menos assim. Então é inevitável, o guarda ao proibir, ele já suscita a possibilidade na cabeça dos ouvintes dele ali. Mas além disso, né, o Lacan ele tem uma sacada no seminário 7 sobre a ética muito interessante também, né? Que a transgressão ela permite um certo gozo, né? Um certo transbordamento assim, da pulsão, uma satisfação maior, justamente porque as leis, né, o gozo ele não é atingido, não é por conta das leis, não é porque é proibido, mas porque é impossível. É impossível a gente ter um gozo, vamos dizer assim, absoluto, né? O gozo que o Lacan coloca no sentido de uma satisfação pulsional, tá? Jouissance, né? Uma fruição, né? O nosso corpo está sempre, o nosso ser, né? Está sempre demandando, o sujeito sempre demanda, né? A gente está sempre insatisfeito, sempre desejante, somos seres de falta, né? Por mais que tenhamos assim, prazer, um gozo absoluto, a gente está sempre limitado a ele, né? Porque é impossível ter esse gozo. Então, quando vem uma lei e circunscreve e diz não pode, cria-se a ilusão, né, de que na transgressão, aí sim eu vou ter o gozo, que é impossível de ter em outras circunstâncias, né? Então a lei ela produz isso, né? O Lacan ele lembra Paulo, né? Na passagem de Paulo lá das cartas aos Romanos, né? Paulo diz: eu não conheceria o pecado se eu não conhecesse a lei, né? Ele está lá justamente disputando essa questão assim, né? Dos gentios, né? Os não judeus, né? Que estavam sendo cristianizados, né? Então eles poderiam ser cristãos ou não, né? E o Paulo diz isso, né? Diz, olha, se eles desobedeciam, se eles comportavam de forma que seria pecadora, né? Antes de conhecer a lei, eles não pecam, né? Eu só peco quando eu conheço a lei, né? Então o Lacan retira assim, essa passagem de Paulo, né? Lá no seminário 7, justamente para fazer essa reflexão sobre a lei, né? E chegar na conclusão de que a lei serve para isso, né? Para ser transgredida, né? O Lacan diz assim, ó, é nesse ponto que chegamos à fórmula de que uma transgressão é necessária para aceder a esse gozo e que para reencontrarmos São Paulo, né? É muito precisamente para isso que serve a lei, né? A lei serve para ser transgredida, né? A lei serve para, de certa maneira, limitar um campo de prazer ali que a gente, transgredindo, a gente teria mais, né? Vamos dizer assim, né? Então o Pica-Pau, ao ver assim, a possibilidade de transgredir a lei, né, ele fica tentado, né, a transgredir para ter esse gozo a mais, né? Que continua sendo impossível, tá, gente? Evidentemente, não significa que aquele que transgride a lei alcança esse gozo, né, absoluto, mas dá um pouco essa ilusão, né? Olha, peraí, então se tem uma lei, eu não gozo é por isso, eu só não sou feliz, vamos dizer assim, satisfeito, etc., por conta disso, né? Então é isso que falta, né? Então dá um nome
para aquilo que falta para você, sei lá, ser feliz, satisfazer, gozar e tudo mais. Então o pica-pau vai e acende essa luz aí no pica-pau, né? E aí o que o pica-pau faz? Entra no barril para descer. O guarda impede o pica-pau e acaba caindo dentro do barril. Quem desce é o guarda. Ele desce esperneando, xingando e tudo, né? E aí essa cena vai se repetindo, né? Numa certa compulsão à repetição, né? O guarda enxuga, aí passa um pessoal vai chegando, ele tá pelado, porque ele tá enxugando ainda, né? Porque ele caiu nas cataratas, todo molhado. Então ele pega um barril e esconde no barril. Mas aí acontece alguma cena que ele cai de novo nas cataratas e desce novamente, né? Aí vai, né? Aí vai, corta pro pica-pau encontrando, né, um barril. Faça você mesmo o seu barril, né? Ele pega lá e começa a construir o barril. Aí o guarda vai impedir, cai novamente lá dentro. Aí o guarda já começa a descer mais resignado, né? Ele xinga ali o pessoal, os turistas, porque tem isso, né? Quando ele cai, os turistas, os turistas gritam, ele cai e aí aos poucos ele vai ficando mais resignado. Nessa cena ele perde silêncio para os turistas, mas cada vez que passa mais ele vai se conformando, vamos dizer assim, com o seu destino, né? De descer as cataratas, né? Depois o pica-pau se veste de mulher, né, para fantasiar, se vai com um barril assim, vestido de mulher, uma cena típica do desenho do pica-pau, né? Ele veste de mulher e vai ali assim, disfarçado. O guarda vai e reconhece, fala assim, eu reconheço um barril de longe, e vai dar uma cacetada, só que na hora que ele dá uma cacetada numa mulher mesmo. A mulher de fato estava ali com os mesmos trajes, vamos dizer assim, do pica-pau, né? Os absurdos, assim, né? E aí o guarda na luta lá com o pica-pau acaba caindo no barril de novo e desce as cataratas de novo, né? E aí já bem resignado, né? Ele vai batendo os dedos assim no barril. É até um vídeo que circulou da Dilma, quando teve o impeachment da Dilma, era ela, né? Batendo o dedinho assim, escrito tchau querida, né? Ela batendo os dedos ali, mostrando a queda dela, né? E aí continua, né? O guarda sempre mais resignado, e depois o guarda chama um tanto de outros guardas, chama uns 10, 20 guardas lá para pegar o pica-pau, e acontece um acidente lá maluco, e todos os guardas caem dentro do barril, e desce a cataratas de novo, né? Depois eles mandam o pica-pau para o Polo Norte, né? Só que na hora que eles vão mandar o pica-pau para o Polo Norte, os guardas confundem e mandam o guarda que está lá vigiando. Aí o guarda vai lá do Polo Norte para pegar o pica-pau, enquanto isso o pica-pau vai montando ali a engrenagem para ele descer nas cataratas. E o que acontece? Na hora que o guarda chega lá, é o momento que o pica-pau vai descer, aí o guarda desliga a água, aí o pica-pau fica lá parado, aí tem uma luta ali do pica-pau com o guarda cai dentro do barril de novo. O que o pica-pau faz? Abre as águas das cataratas e o guarda cai. E dessa vez aparece o pica-pau descendo também, fantasiado de guarda, e aplicando uma multa no guardinha, né? Porque ele desceu as cataratas dentro de um barril, né? E termina com aquela risada característica do pica-pau. Então esse é o desenho do pica-pau, do qual a gente retirou, né? Alguém ali na internet, em algum momento, retirou essa cena do barril caindo, e isso virou o modelo básico formal para um meme, né? E aí as intervenções variam em cima desse modelo básico formal, que é o barril caindo nas cataratas ou a cena do barril indo cair. Mas na maioria das vezes é o barril caindo e os turistas, né, com capa de chuva, ovacionando. Então esse é o desenho. Bom, esse então é um enredo do desenho que foi retirado da cena, né? Então como que a gente fez para a gente discutir, né, essa questão do meme aqui? Antes de analisar o meme em si, nós fizemos uma análise do que poderia gerar riso, né? Os motivos que o desenho, o enredo do desenho provocasse o riso, entende? Para depois a gente ver como que isso fica aí na questão do meme, que aí pega uma parte isolada da história, muita gente talvez nem lembrando da história completa, ou talvez nem conhecendo a história completa. E aí que vai tornar a parte mais difícil para a gente
delimitar assim, os motivos, né, do sucesso desse meme, né? Mas vamos por enquanto entender assim, por que há esse riso, né? Vamos voltar à teoria do Freud, né, que não só serve para o xiste, mas como cômico como um todo, né? Para Freud, o riso ele vem de uma economia psíquica, né? Uma economia, alguma coisa que você gastaria tempo racionalizando, raciocinando, pensando da forma consciente, né, de pensamento mais complexa, você, através do xiste, é como se o xiste te convidasse a funcionar no modelo mais absurdo, mais nonsense, mais primitivo do inconsciente, e isso pouparia uma energia para a mente, e essa energia seria descarregada no riso. Bem resumidamente, é mais ou menos essa a ideia. E por que o xiste provoca riso então? Porque para o Freud, o xiste justamente, ele nasce de uma conexão que o autor do xiste faz entre o pensamento consciente que está rolando ali, né? Olha, ele está tratando o outro de forma como trata os ricos, né? Isso é a parte consciente que, de certa maneira, é como se fosse tocada pelo modo inconsciente de juntar as coisas, juntar as palavras, condensar, por exemplo, né? E aí esse modo que condensa, esse modo que economiza, né, para a gente, familiarmente, né, surge essa sacada, assim, isso comunicaria para a gente assim, um modelo um pouco mais primitivo do pensamento ocorrer, né, embora o xiste seja sofisticado, né, os xistes em geral são sofisticados, né, as pessoas inteligentes tendem a fazer xistes mais elaborados, né, mas o xiste está em várias... em todos os aspectos, né? Dos mais chulos aos mais eruditos, os xistos estão presentes no duplo sentido, né? das palavras, né? Mas sempre para Freud com esse mecanismo de fazer a mente funcionar de forma mais infantil, de certa maneira, né? As pessoas falam da quinta série, né? Ou seja, de alguma maneira, às vezes dando voltas maiores, mas dando a impressão para a gente assim, de que olha como a gente economizaria se a gente falasse dessa maneira, se a gente pensasse dessa maneira, e aí isso poupa uma energia naquele que está ouvindo, e essa energia que ela é descarregada no riso, tá? Então o xiste seria assim, e o cômico de forma geral sempre seria alguma energia poupada que vai para o cômico. Agora, essa energia ela não pode ir para outro lugar, se ela não for para o riso, né? Se ela for, por exemplo, para dó, se você começa a sentir dó do personagem, né? Desde Aristóteles já falava isso, né? O processo de identificação com o herói, com a personagem, nos faz sentir pena, né? Então tem um distanciamento, né? Se a gente identifica com o palhaço, a gente começa a ter pena do palhaço ali, a gente não consegue rir do palhaço mais, né? Para a gente rir precisa de um certo distanciamento, né? Para quê? Para que essa economia de energia, esse afeto que fica ali um pouco sobrando, assim, possa ser descarregado no riso, beleza? Mas aí vamos lá, vamos tentar compreender o episódio. Por que o episódio gera tanto riso, né? Por que o episódio é tão interessante do campo assim, do humor, né? Nós trabalhamos aqui com duas hipóteses, né? Dessa economia psíquica. Essa economia acontece de duas maneiras no episódio, não no meme, tá? Por enquanto a gente está falando do episódio do Pica-Pau. De duas maneiras. Primeiro com a compulsão à repetição. A compulsão à repetição, ela é um mecanismo muito primitivo, vamos dizer assim, da nossa mente. A nossa mente gosta de repetir. Mesmo quando Freud escreveu lá em 1905 a teoria do xiste, que ele não tinha ainda a teoria de 1920 da compulsão à repetição, mesmo lá ele já apontava, falava assim, olha, o inconsciente gosta de repetir, né? Ele não sabia que depois ele vai colocar isso como uma força primordial, como uma categoria básica ali do inconsciente, né? A primeira, vamos dizer assim, o princípio fundamental do inconsciente é a compulsão à repetição. Isso vai aparecer em 1920. Ou seja, um princípio anterior ao princípio do prazer. Mais do que buscar prazer, a nossa mente busca, antes de tudo, uma repetição. Essa é a teoria do Freud de 1920. Mas mesmo antes de ter essa teoria, lá quando ele estava estudando os memes,
Ele já via a repetição, a brevidade, a repetição, o absurdo, como, vamos dizer assim, o idioma ali como língua do inconsciente, né? Como uma certa característica do inconsciente. Então, ao utilizar essa repetição, o guarda caindo, toda hora caindo, né? É tipo criança mesmo, criança adora, né? Escutar a mesma história, né? Isso causa um prazer para o nosso inconsciente, né? Para a nossa mente. Isso causa um alívio, porque a gente sabe que o guarda vai cair. E aí o desenho vai nos provocando, né? Cada vez vai ficando mais absurda a queda, né? Primeiro ele veste de mulher, primeiro faz um barril, né? Faça você mesmo o seu barril, depois ele veste de mulher, depois chama um tanto de guardas, os guardas caem por aí, foi ficando mais absurdo ainda, né? No final o guarda vai lá para o Polo Norte, que absurdo isso, sabe? Mas isso dialoga muito com o nosso inconsciente, porque o inconsciente funciona no absurdo, o inconsciente funciona com essas montagens, vamos dizer assim, nonsense, né? Que também os memes utilizam muito, e que também os xistos utilizam muito, e que o cômico em geral utiliza muito, como o episódio utilizou. Essa é uma força do episódio, né? Ele trabalhar em cima da repetição de uma história ali, né? Que vai se repetindo, e da qual a gente não se identifica, que é diferente do que o Freud vai citar lá na Lei do Princípio do Prazer, o texto de 1920, o Freud cita o texto do Torquato Tasso, né? Jerusalém Libertada, né? Em que o Tancredo vai sem querer mata a sua amada, que estava vestida com a armadura de um guerreiro inimigo, né? E ele sem querer mata, lamenta e tudo, vai para a floresta e bate a espada numa árvore, e aí a árvore começa a sair sangue, e um grito lá de dentro da árvore, ele percebe que matou a amada de novo, porque a alma dela tinha ido parar nessa árvore, né? Então ele estava fadado assim a matar ela várias vezes, a repetir. Mas a gente não ri, porque a gente ali, né, numa cena da tragédia, a gente se identifica com o herói, né? É diferente aqui do Pica-Pau, né? Porque o fato de ser um desenho animado, o fato de ser assim, né, a gente está falando de uma ave que fala, né, de um cenário totalmente fictício, né, cheio de absurdo acontecendo, então a gente não identifica. Então aquela repetição ia acontecendo, ela causa uma certa economia psíquica que é liberada em riso, né? Então isso já é uma força do episódio. Além disso, o episódio também trabalha com um desejo inconsciente sendo realizado, né? Seja do Pica-Pau, que é claro, né? Nem é tão inconsciente assim, né? Na verdade, do Pica-Pau é um desejo até consciente, mas o guarda ter alertado sem ninguém falar nada, ninguém falou nada de, olha, vou descer na catarata, aí fala, gente, é proibido, né, descer as cataratas, desde que eu estou aqui, ninguém desce, quase como um desafio, né, fica pensando assim, e como ele acaba caindo ali, repetindo, né, como se não fosse essa repetição que muitas vezes, né, do desejo, que muitas vezes está na vida neurótica, né. A gente repete um tanto de coisas, né? A gente repete os nossos sintomas, a gente repete nossas formas de sofrimento, né? E a gente vê aquilo distanciado da gente, né? Acontecendo, quiçá o guarda até mesmo realizando o seu desejo de forma compulsiva ali, né? Inconsciente, ou mesmo que não seja o desejo do guarda, né? Com certeza é o desejo do Pica-Pau que vai se realizando ali, né? E da compulsão à repetição, que também atravessa a nossa experiência neurótica, né? De repetir coisas que mesmo que são contrárias ao nosso desejo, né? E isso traz uma satisfação. A repetição, ela traz satisfação nos dois campos. Tanto quando a gente repete, como uma brincadeira, por exemplo, de criança, né? Repete algo que dá prazer, mas mesmo experiências que não dão prazer, né? Inicialmente, elas encontra uma satisfação na repetição. Então, por exemplo, os neuróticos de guerra, que o Freud estuda lá em 1920, ou as pessoas que sofrem, né, de transtorno de estresse pós-traumático, que ficam sonhando com aquilo que viveu, com o trauma que viveu, escutando barulhos de bomba, o cara que voltou da guerra, né? Por que a mente fica repetindo isso? Porque tem uma satisfação, não exatamente um prazer, tá? Mas uma satisfação pulsional em repetir
aquilo que aconteceu. Então a repetição ela pode estar acompanhada ou não do prazer, tá? E da satisfação, vamos dizer, da realização de desejo. Mas na história acaba pegando um pouco das duas coisas, né? A gente tem uma compulsão à repetição acontecendo, por um lado, e por outro lado, a gente tem um desejo sendo realizado várias vezes, né? O desejo de descer as cataratas do Niágara, seja pelo Pica-Pau, seja por outro personagem. Mesmo que esse desejo nasça no Pica-Pau, a gente realiza nossos desejos também através do outro. Né? Muitos desejos que a gente gostaria de fazer, a gente vê alguém, um esportista fazendo, alguém que é um artista, né, que consegue fazer coisas que a gente não consegue, e isso satisfaz parcialmente o nosso desejo, porque a gente se projeta no outro. Né? Então, independente do desejo de descer as cataratas, ser do Pica-Pau ou do guarda, tem um desejo sendo satisfeito também. Então, isso causa um outro tipo de economia psíquica. E economia psíquica, lembrando Freud, causa humor, causa riso. Economia psíquica pode causar riso, né? Desde, de novo, que isso não seja usado, essa energia poupada, não seja usada em outro trabalho. Trabalho de luto, trabalho de dó, trabalho de piedade, né? Trabalho de intelectualização. Então, se você tiver que pensar demais, a piada, quando ela precisa ser explicada, né? Ela perde um pouco do humor. Porque você usa a energia poupada para entender, para tentar racionalizar demais. Então, se você usar essa energia para alguma outra coisa, você perde no riso. Né? Então, essa energia poupada, seja pelo mecanismo de repetição, seja pelo mecanismo de realização de desejo, ela tende a produzir aí esse efeito cômico, o humor, beleza? E isso somado, gente, ao obstáculo, né, que vai aparecendo ali cada vez mais, né, assim, olha, agora um tanto de guarda, né, agora o guarda está lá no Polo Norte, né, vai como se indicasse pra gente assim, olha, agora é difícil dessa repetição triunfar, mas vai lá, a repetição triunfa, a realização do desejo triunfa, o guarda continua descendo, ou alguém continua descendo as cataratas do Niágara num barril, né? Ou seja, a transgressão está ali. Então vai juntando isso tudo, sabe? A transgressão, né? E portanto a realização de um desejo através da transgressão, a compulsão à repetição, isso tudo causa uma economia psíquica que resulta no riso, né? Essa economia psíquica, ela como base aí do cômico, né? Agora, chegamos então no maior problema, né, da pesquisa, que é o seguinte: todas essas explicações que a gente falou, elas servem para explicar o episódio, o sucesso do episódio, o poder cômico do episódio, o riso causado ali no episódio, né? Agora, por que o meme, né, que é um recorte desse episódio, uma cena desse episódio, também teria tanto sucesso, tanta replicação e tanto potência, né, de comunicação e riso também, né? Bom, a primeira explicação que a gente pode pensar é assim, olha, é um episódio que fez muito sucesso, justamente por todas essas questões que a gente falou, né? Ela tem um potencial de riso, trabalha com o absurdo, com a compulsão à repetição, realização de desejo, né? E o triunfo da repetição aos próprios absurdos do desenho. Então, com tudo isso, fez o desenho ser um desenho de muito sucesso, né? E que tá, assim, mesmo que a pessoa não lembre exatamente, mas talvez viu na infância, tá ali em algum registro, né? Ou deduz alguma coisa desse episódio, isso seria uma possibilidade. E talvez muitas pessoas sejam contempladas por isso. Talvez até as pessoas que iniciaram a compartilhar, a entender o meme e tal, sejam pessoas que sabiam da história ou comunicaram ela mesmo de forma meio inconsciente ali com essa história. E aí, a partir daí, as pessoas foram usando, quanto mais usando, virou o lugar onde se cai, né? Assim, né? Isso seria uma explicação, possível, né? Mas, e se tivesse, né, no meio dessas explicações que a gente está dando, né, uma hipótese, se pudesse testar uma hipótese que independesse, falasse, olha, isso independe do desenho, do sucesso do desenho está, de certa maneira, numa memória coletiva, cultural, assim, do brasileiro, né, ou até mundial, talvez, mas se isso independesse disso,
Por que que essa imagem, né, traria essa força? E aqui a gente tem uma hipótese que a gente lança aqui, né, no artigo, a gente testa de certa maneira, que é interessante, que é assim, a queda de um ideal, né? Isso é algo muito também típico do inconsciente. O inconsciente trabalha nessa lógica, né? O Freud coloca isso em vários textos dele, né? Totem Tabu, Moisés e Monoteísmo, as interpretações que o Freud faz do Édipo, né? De autoridades, ideais, né? Aquilo justamente que coloca os limites, circunscreve de certa maneira, né? O gozo, né? Aquilo caia, né? Então é como se fosse essa coisa do Édipo mesmo que o Freud traz, né? Ou lá do Totem Tabu, né? Da morte do pai Primevo, né? Ali numa horda onde funcionava a lei do mais forte, que o mais forte caia, né? Então isso por si só seria também algo que economizaria algo no inconsciente ali, né? Essa queda dos ideais, né? Que o Lacan também trabalha, em 1930, por exemplo, nos complexos familiares. O Lacan diagnostica assim na cultura, né? A queda do ideal paterno, assim, né? A queda da imago paterna, né? Ele já cita isso em 1930, né? Justamente com, por outro lado, a ascensão do nazismo, do fascismo, né? A gente pode pensar, peraí, mas parece o contrário disso, né? Mas que a psicanálise tende a interpretar como um efeito, né? Como se fosse um efeito de resistência, né? Ali onde a imago paterna, né? Essa figura paterna de liderança, né? Começa a cair, até mesmo dentro do contexto familiar, mas em outros contextos também, né? A gente vai perdendo essa figura do líder, né? Por outro lado, tenta se recuperar através de uma figura caricata, né? Assim, do fascismo, né? E essas quedas de ideais, né? O Vladimir Safatli observa isso, eu acho muito interessante, né? Que a queda de ideais, elas tendem a uma emancipação social, uma tendência, mas isso não se confirma, né? Porque quando um ideal cai, né? Há também movimentos de resistência, movimentos de reação, né? Então, se por um lado cair um ideal representa, né, cair um líder, cair um grande pai, né, representa uma emancipação social, por outro gera medo, pode gerar culpa, pode gerar resistência e até a ascensão de uma figura caricata para ocupar esse lugar. Mas de toda maneira é uma certa tendência do inconsciente, um jogo também do inconsciente, né? Trabalhar com a queda dos ideais, os ideais que despencam, né? E evidentemente também com a ascensão de ideais, né? Eu acho que tem essas duas colocações aí do inconsciente. Mas isso está na figura por si só, né? Na figura ela representa um ideal caindo, né? Seja um time de futebol, seja um político, seja uma celebridade que de repente construiu ali uma má reputação, ou caiu a audiência dela, né? Aqueles ideais, né? Aquelas pessoas famosas, célebres, poderosas muitas vezes, né? Que caem, né? E que causa, por um lado, um desamparo, né? Se elas caem, né? Mas se elas causam um desamparo, aí a gente já não ri, né? Provavelmente as pessoas que riem dessas quedas são aquelas que não se sentem desamparadas por a queda daquele ideal, né? Se sente libertada, emancipada pela queda daquele ideal, né? Então tem esse elemento também, né? E isso os memes driblam essa questão, porque se você tiver, a gente falou antes, se você tiver compaixão, se você tiver luto, se você tiver sofrimento da queda daquele ideal, mesmo medo, etc., a energia vai ser usada por medo. Mas se você tem uma emancipação, então você tem liberação de energia, que aí pode ir para o riso. E o meme costura isso de uma maneira muito simples, né? Ela coloca ali ideais que são ideais fortes para um grupo de pessoas e não é para outro. O time de futebol, o rival, não vai se sentir nem um pouco desamparado, enlutado, desesperado, né? Ou tentando recompor a queda daquele ideal, né? Mas para um grupo de pessoas, aquilo é um ideal, né? E esse ideal caindo. Então isso empresta uma força para o grupo também, né? E claro que isso já toca numa outra explicação,
Essa mais simples de todas, que a gente poderia ter começado por ela, mas eu acho que a gente perderia assim, a elaboração de outras hipóteses que soma-se a ela, essas hipóteses não se excluem, tá? Mas uma hipótese muito simples, né? Que é a mais simples que a gente olha assim, de ver alguém que você rivaliza caindo, né? Então pode ser um time de futebol, pode ser um político, pode ser uma celebridade, né? Acho que tem isso também. Mas isso entra dentro da realização de desejo, né? A realização do desejo consciente ou inconsciente do espectador, não do pica-pau agora, não do guarda, mas do espectador. Então eu desejo que alguém caia, e aí às vezes a pessoa nem caiu tanto assim, tá? Às vezes teve alguma queda ali de popularidade, alguma coisa ali assim, que nem é exatamente uma grande queda, a galera corre para colocar no meme, porque dá aquela sensação de agora ele caiu, né? Às vezes uma derrota do time, né? Que depois no final da temporada pode sair bem no campeonato, né? Aí as pessoas apressam, porque tem um desejo também, mas um desejo do próprio espectador sendo projetado pelo desenho. Essa é uma explicação mais simples, mas eu não acho que ela engole as outras, né? Essa explicação, ela soma-se a essas outras três, né? Você dar essa oportunidade, oferecer um modelo formal básico, em que você pode colocar o ideal que você quiser despencando, você poder realizar o desejo, seja do espectador, seja do pica-pau lá do desenho, para quem tem alguma memória do desenho, né? O desejo de se realizar, de dar transgressão, de poder fazer aquilo que o guarda falou que não pode, ou seja, a repetição. Repetição nos dois sentidos, tanto do desenho, o guarda caindo várias vezes, a repetição que triunfa sobre todos os absurdos e obstáculos que a razão poderia dizer, não, isso não pode acontecer, mas no desenho tudo acontece, e essa repetição triunfa, seja a repetição do próprio meme, né? O próprio meme aparece várias vezes na tela, isso torna a coisa mais familiar, comunica mais rápido com a nossa mente. A gente está ali, às vezes, scrollando uma rede social, né? Apareceu aquela imagem, a gente já entende tudo, assim, a gente só vai procurar assim, quem é que está caindo dessa vez, né? Então tem uma comunicação rápida também, através da repetição. Isso tudo causa uma potência para esse meme. Agora, potência de riso e de viralização, né? Agora, evidentemente que a gente não está querendo dizer com isso que temos aqui uma teoria fechada de memes. Os memes funcionam porque eles trabalham com repetição, trabalham com realização de desejos, trabalham com queda dos ideais, ou realização do desejo do espectador, né? Não, a gente está pegando um meme e tentando entender ele. Qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que a potência desse meme específico, ela coincide muito com a potência dos xistos que o Freud localiza em 1905. Isso eu acho que é inegável, né? A brevidade, a repetição, mecanismos inconscientes, né? Sendo usados ali, né? Ou seja, uma lógica inconsciente operando, do absurdo, da queda dos ideais, né? Da realização de desejos de uma maneira, vamos dizer assim, atalhada, né? Fácil. É muito mais fácil fazer um meme de um político caindo do que derrotar ele nas urnas, por exemplo, né? Evidentemente, né? E às vezes o meme pode até ajudá-lo a derrotar nas urnas, mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem um atalho ali, assim, que tudo isso trabalha com uma lógica própria do inconsciente que causa essa economia psíquica. Tudo isso assemelha-se ao xiste. Então não estamos querendo também propor nesse artigo que o meme seja uma nova espécie de xiste, ou seja, um xiste da internet. Não, mas tem elementos semelhantes entre xiste e memes que podem nos ajudar a compreender essa linguagem potente que é o meme de internet, né? Então, né, que vem sendo estudado, né? Assim, tem gente até que propõe uma disciplina, né, a memética, para estudar o meme de fato, assim, como se fosse uma disciplina isolada, né? Talvez há um exagero nisso, outras pessoas acham, não, vai estudar dentro da semiótica mesmo, dentro das teorias de linguagem, dentro da psicanálise, né? Independente disso, é uma ferramenta muito potente na contemporaneidade, muito usada, né? Na política, no esporte, na celebridade, na vida cultural, social, na arte, na psicanálise, né? Tem várias, né, na verdade, mas tem
uma página que chama Retorno do Recalcado, que trabalha praticamente com isso mesmo, assim, né? Pegando memes e adaptando esses memes, o modelo básico formal, colocando ali coisas relacionadas à psicanálise, né? Então pega o modelo básico lá, sei lá, barril caindo, ou outros memes típicos, né? E coloca ali cena, frases, né? Diálogos, questões da psicanálise, provocações, reflexões da psicanálise, né? Então é muito potente, assim, eu acho que merece um olhar, merece um estudo, tanto da psicanálise quanto de outras áreas, né, do conhecimento, da linguagem, mas fica aqui a nossa pequena contribuição, analisando o meme do Pica-Pau caindo das cataratas, né, do Niágara. Na verdade quem cai é o guarda, né, ou os ideais, ou a transgressão, realização do desejo, compulsão à repetição, tudo isso misturado aí nesse meme que continua fazendo muito sucesso aí na internet, né? Tem gente que já replicou esse meme na rua, assim, já vi camisa com esse meme também, enfim, é um meme que circula na internet muito, e tem uma potência, né? Que os memes têm de comunicação, de síntese, né? De riso, de poder de alcance mesmo, muito interessante, que merece ser estudado. Não só esse meme, evidentemente, falando o fenômeno do meme como um todo, né? Meme de internet. Então é isso, a nossa contribuição. Quem quiser ler o artigo, né? Está nessa revista. Recomendo que compre, né, a revista física, porque ela está linda, está uma edição maravilhosa, com vários artigos interessantes e com ilustrações e tudo mais. Mas quem quiser ler também, está na página da revista Círculo de Giz, está também disponível em versão virtual também, tá bom? Vai ser um prazer ser lido por vocês aí, né, o nosso artigo publicado na revista Círculo de Giz. Aquele abraço, pessoal!